Certo, vamos falar sobre o Brasil. Um país lindo, música incrível, comida sensacional, uma população que parece uma mistura vibrante do mundo inteiro. É frequentemente vendido como uma democracia racial, certo? Um lugar onde todo mundo é apenas brasileiro. Mas aí você olha os números e percebe que alguns brasileiros são muito mais do que outros. É como ir a uma festa onde o anfitrião diz: todo mundo ganha um pedaço de bolo, mas você vê um grupo recebendo uma obra-prima de 3 andares, enquanto o outro recebe uma única migalha. No Brasil, pessoas negras e pardas representam cerca de 56% da população. No entanto, se você olhar para quem detém a riqueza, o poder, ou mesmo apenas um emprego decente, esses 56% de repente parecem muito menores. A história começa no momento em que você nasce. É uma história contada em estatísticas, entediantes talvez. Mas estes não são apenas números, são vidas traduzidas para uma linguagem que não podemos ignorar. Imagine 2 bebês, nascidos no mesmo dia, na mesma cidade. Um é branco, outro é negro. Desde o primeiro dia, os números dizem que seus caminhos serão drasticamente diferentes. O bebê negro tem mais chances de crescer na pobreza, menos chances de terminar o ensino médio. E, quase certamente, ganhará menos do que o bebê branco fazendo exatamente o mesmo trabalho. É um sistema com uma desvantagem embutida. O placar pisca em luzes de neon. Isso não é história antiga. Está acontecendo agora, 31 de outubro de 2025. Pessoas são pagas, contratadas ou demitidas, e a cor da pele conta. Um trabalhador negro no Brasil ganha, em média, cerca de 45% menos do que um trabalhador branco. Não é só uma estatística, é metade de um carrinho de supermercado. É a diferença entre pagar o aluguel em dia ou enfrentar o despejo. É a lacuna entre vou procurar um médico e espero que isso passe sozinho. É uma realidade diária e desgastante para a maioria. Quando falamos de desigualdade racial no Brasil, não falamos só de sentimentos. Falamos de dinheiro frio e oportunidades. É um problema matemático no tecido social. O país se apresenta como um belo mosaico. Mas olhando os dados, as peças não estão dispostas igualmente. Algumas peças recebem todo o espaço, a luz e a cola. Outras são empurradas para as bordas, rachadas e à beira de cair. É uma imagem que é tudo, menos democrática. Vamos aos detalhes. O ponto crucial. Primeiro, vamos falar sobre empregos. No Brasil, a taxa de desemprego para pessoas negras é consistentemente mais alta do que para pessoas brancas. Uma lacuna em torno de 30% ou mais. Se a taxa para brasileiros brancos é, digamos, de 11%, para brasileiros negros ela salta para mais de 14%. É como se 2 pessoas estivessem correndo uma corrida, mas uma delas tivesse que começar 30 metros atrás da linha de partida. Você não pode simplesmente dizer, bem, eles deveriam correr mais rápido. A corrida é manipulada desde o início. Quando a economia aperta, os trabalhadores negros são os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem recontratados. Agora, digamos que você consiga um emprego. Fantástico! Mas quanto você está recebendo? A renda média de um brasileiro branco é aproximadamente 75% maior do que a de um brasileiro negro. Se uma pessoa branca ganha R$3.000 por mês, seu colega negro provavelmente ganha apenas cerca de R$1.700. Você trabalha tão duro quanto, chega na hora, faz tudo o que deveria, mas seu salário é quase a metade da pessoa ao seu lado. Isso cria um gráfico de linhas simples e brutal. 2 linhas, uma para a renda branca, outra para a renda negra, movendo-se na mesma direção, mas com um abismo enorme entre elas. Tudo isso remonta à educação. O acesso a boas escolas é a base para todo o resto, e muitas comunidades têm apenas escolas públicas precárias. Uma pessoa branca tem mais do que o dobro de chances de ter um diploma universitário do que uma pessoa negra. Você poderia encher uma sala de aula com 100 estudantes brancos. Na sala ao lado,
Uma sala destinada a 100 estudantes negros teria apenas cerca de 40 pessoas. O restante foi filtrado por escolas precárias, por pressão econômica para trabalhar em vez de estudar, e por falta de representação no ensino superior. Um gráfico de pizza de graduados universitários pareceria ridiculamente desequilibrado. Mesmo quando uma pessoa negra obtém o mesmo diploma que uma pessoa branca, ela ainda ganha menos. Um brasileiro negro com diploma universitário ganha, em média, cerca de 30% menos do que um brasileiro branco com o mesmo diploma. Este é o ponto em que a lógica simplesmente desmorona. Não se trata de educação, não se trata de qualificações, não se trata de esforço. Os números mostram que uma penalidade está sendo aplicada, um imposto racial que te segue, não importa o quão alto você suba. É uma característica sistêmica, não um erro, e garante que a hierarquia permaneça exatamente como está. Então, por que isso acontece? É fácil dizer que é história, um sistema brutal que durou mais de 350 anos. É como uma vantagem de 350 anos em uma maratona. Poder concentrado, representação baixa, e quem é o principal alvo da violência policial? Jovens negros. O sistema não tem apenas um preferido, ele tem um alvo. Então, olhamos os números, e, honestamente, eles não são engraçados. Não há uma piada inteligente aqui. A piada é sobre a ideia de uma democracia racial. A realidade é uma tragédia documentada em planilhas. Por décadas, os dados têm contado a mesma história. As linhas nos gráficos permanecem separadas. As barras permanecem desiguais. As porcentagens permanecem chocantes. A pergunta é: o que fazemos a respeito? Porque ignorar os números é como um médico ignorar os resultados de exames de um paciente. Sim, sua pressão arterial está perigosamente alta, mas vamos torcer pelo melhor. Que tal? Isso não é um plano. Isso é negligência. O primeiro passo é parar de fingir que o problema não existe. Esses números precisam estar em primeiro plano em todo debate político, em toda reunião de diretoria e em toda sala de aula. Eles são a prova. Eles são a munição para a mudança. Precisamos usá-los para exigir políticas que criem igualdade ativamente. Ações afirmativas em universidades, concursos públicos. O Brasil já iniciou isso, mas precisa expandir e defender. Investimento em escolas públicas em bairros pobres, predominantemente negros. Leis mais rigorosas contra a discriminação no trabalho, com consequências reais. Essas políticas não dão vantagem injusta. Querem corrigir uma desvantagem de 400 anos. Consertar um jogo manipulado. Adicionar uma rampa para quem foi forçado a começar numa vala. Não é esmola, é reequilíbrio. Os dados fornecem um roteiro claro. Se graduados negros ganham menos, precisamos rever práticas de contratação e promoção no Brasil corporativo. Se crianças negras estão ficando para trás na escola, precisamos injetar recursos nas salas de aula e para professores. Os números nos dizem por onde começar. Em última análise, esses números representam pessoas. Milhões delas. Cada ponto percentual é um sonho negado, uma oportunidade perdida, uma vida dificultada por causa da cor da pele.